O Supremo Tribunal Federal está a um voto de formar maioria pela ampliação do voto do foro privilegiado. Votaram até agora os ministros Gilmar Mendes, que propôs a rediscussão do tema, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ainda precisam votar os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. O STF se encaminha para mudar o entendimento que foi firmado em 2018. Naquela ocasião, a maioria dos ministros decidiu que o foro por prerrogativa de função conferido aos deputados federais e senadores se aplica apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor e procurador de Justiça César Dario Mariano. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Doutor, seja muito bem-vindo, muito boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula. Boa noite aos telespectadores. Estou à disposição. Bom, eu quero começar perguntando ao senhor o seguinte: caso esse novo entendimento do Supremo, doutor, de estender aí a jurisdição da Corte Suprema, mesmo que a autoridade deixe o cargo, seja confirmado, esse julgamento ainda não encerrou, está suspenso com o pedido de vista aí do ministro Luiz Roberto Barroso, quais são as consequências de ordem prática na realidade jurídica, caso ocorra aí essa ampliação da regra do foro por prerrogativa de função? Eu vejo uma série de consequências, e a maioria delas bem ruins. O Supremo Tribunal Federal, ele está fugindo à regra das demais cortes constitucionais pelo mundo. As demais cortes, elas não julgam ações criminais. E quando julgam, são bem poucas. Porque no Brasil nós temos uma infinidade de funcionários públicos com prerrogativa de foro. São muitos mesmo, são milhares. E na imensa maioria dos países, isso daí se limita ao presidente da República, chefe de Estado ou alguns outros funcionários públicos. Então, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, isso daí vai acabar sendo estendido também para os demais tribunais, resolve julgar a todos, sem qualquer tipo de limitação, a todas as pessoas, todos os deputados federais, ministros de estados, todas as pessoas que têm prerrogativa de foro, durante o exercício do cargo, mesmo ao deixar o cargo, ações que têm, crimes que tenham relação ou não com o exercício das funções, primeira coisa que vai ocorrer, os processos vão todos retornar para o Supremo Tribunal Federal e vão começar a prescrever. A prescrição nada mais é do que o decurso do tempo que faz com que o Estado perca o direito de punir. Então, se demorar muito tempo para julgar uma ação, o Estado perde o direito de punir e, a consequência, a pessoa nem vai ser julgada ou ela não vai ser punida, a depender do estágio que tem a investigação. Então, nós vamos aumentar bastante a questão da prescrição. Segunda questão, nós vamos estar longe das demais cortes constitucionais que se preocupam com o que realmente importa, que são as ações diretas de inconstitucionalidade. Ou seja, o controle de constitucionalidade que é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Terceira coisa, isso vai passar, mesmo que inconscientemente, para os demais parlamentares, mesmo que eles deixem o cargo, eles ainda vão estar sob o jugo do Supremo Tribunal Federal. Não estou querendo dizer que essa é a intenção da alteração, mas isso vai ocorrer. Isso daí não é bom, isso é muito ruim, porque a depender do crime praticado, o Supremo Tribunal Federal é muito duro ou ele é muito leniente. Então, a depender da hipótese, os deputados vão achar que estão sendo controlados pelo Supremo Tribunal Federal, e isso daí não é nada bom no exercício das funções dele. Então, é um problema de prescrição, um problema dessa sensação de controle que vai ocorrer,
E o Supremo Tribunal Federal está sendo diferente das demais cortes constitucionais que se preocupam com o controle de constitucionalidade e não julgam ações criminais. E quando julgam, julgam muito poucas, porque a prerrogativa de foro, na imensa maioria dos países democráticos, é bem limitada. Nós estamos conversando com o Dr. César Dario Mariano, ele que é professor e procurador de justiça. Dr. César, eu vou abrir a rodada aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto. Doutor César, boa noite. Bem-vindo uma vez mais, obrigado por nos atender. Doutor, eu vou me lembrar de uma frase que foi dita pelo decano hoje do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, quando o Senado votou aquela limitação, e olha que era uma coisa pequenininha, uma limitação para a decisão monocrática de ministro do Supremo contra decisões que já tinham sido tomadas ou pelo Executivo ou pelo Congresso Nacional. Limitava não uma decisão do Supremo, uma decisão monocrática de ministro. O ministro Gilmar Mendes chamou aquilo de um movimento casuístico, ou seja, uma decisão casuística do Supremo. Como a decisão de 2018, que teve como relator, inclusive, o ministro Barroso, que pediu vista agora dessa decisão, que já está 5-0, sendo alterada, ou com a pretensão de ser alterada menos de 6 anos depois, agora em 2024, a gente não está diante de também uma possibilidade de um movimento casuístico do Supremo Tribunal Federal que traz mais insegurança jurídica contra a lógica do Supremo que deveria pacificar o entendimento da justiça no país? O ministro Gilmar Mendes, pelo que eu percebi na entrevista que ele deu, então eu não sei se é verdade, eu não sei se a lógica da decisão dele e da decisão dos demais ministros é essa. Ele disse que os parlamentares estavam sendo perseguidos, ou eles poderiam ser perseguidos ao deixar o cargo pelo fato de não serem mais julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se a hipótese é essa, realmente, ou é por conta do julgamento dos mandantes e do caso dos assassinos da vereadora Marielle, que não seriam julgados pelo Supremo, teriam que ser julgados pelo Tribunal do Júri. Então, eu não sei dizer o verdadeiro motivo, as verdadeiras razões, porque eu não li o voto. Mas eu tenho prerrogativa de foro, eu me sinto muito mais à vontade sendo julgado por um juiz de carreira concursado, um juiz técnico que vai analisar o processo tecnicamente, do que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que também julga com viés político, porque os ministros são nomeados politicamente e muitos deles, inclusive, foram políticos. Não estou aqui a dizer que há qualquer tipo de perseguição, que eles julgam apenas politicamente ou não, mas é difícil se despir da ideologia, se despir do fato de ter sido nomeado por um político ou já ter sido político ao decidir. Então, como eu já disse, eu prefiro muito mais ser julgado por um juiz togado. Agora, se é casuística ou não essa decisão, eu não sei dizer, porque eu ainda não li o voto do ministro Gilmar Mendes. Mas que isso traz insegurança jurídica, eu não tenho a menor dúvida, porque eu não sei o que eles vão decidir. Eu não sei se eles vão decidir apenas que o parlamentar, quando deixa o cargo, se ele estiver sendo acusado, ele estiver sendo investigado, ele vai continuar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou investigado no Supremo Tribunal Federal, ou se isso vai implicar também que essa decisão de 2018, que teve o ministro Barroso como relator, se vai ser mudado também. Ou seja, que vai deixar de haver necessidade da relação do crime com a prática funcional. Então, eu não sei dizer. Se isso daí realmente ocorrer, não tenho a menor dúvida que vai ter uma insegurança jurídica muito grande, porque aqueles processos que estão em primeiro grau, ou que estão num tribunal qualquer, que não seja o Supremo Tribunal Federal, vão voltar todos para o Supremo Tribunal Federal, que vai pegar o processo do jeito que está. Então, eu não sei dizer, então fica muito difícil dizer se é uma decisão casuística ou não. Pergunta agora de Augusto Nunes. Doutor César, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Hoje, na prática, doutor César, o Supremo escolhe quem será julgado na prática
escolhe quem será julgado ou não pela corte. Isso acontece em alguma outra democracia que adote o nosso sistema? Aliás, esse sistema brasileiro vigora em muitos países? O sistema brasileiro ele é muito parecido com o sistema norte-americano, no que diz respeito à escolha. Só que os ministros da Suprema Corte, a Suprema Corte norte-americana, ela julga pouco mais de 100 processos. Por quê? Porque é uma corte constitucional pura. Não julga pessoas com prerrogativa de foro, até porque lá nos Estados Unidos não há ninguém com prerrogativa de foro. Há outras cortes constitucionais, à semelhança da nossa, que ou não julgam pessoas com prerrogativa de foro, ou quando julgam, a prerrogativa de foro nesses países é muito limitada. Então, são pouquíssimos processos. O que ocorre no Supremo Tribunal Federal, o que eu vejo, é que quando há conexão de crimes, tá? E quando há possível participação de pessoas com prerrogativa de foro, eles acabam avocando todos os processos, julgando todos os processos, inclusive de pessoas que não têm prerrogativa de foro. Isso daí está ocorrendo nos processos do 8 de janeiro. Só que em outras ocasiões, inclusive no processo do mensalão, isso acabou sendo separado. Acabou se julgando as pessoas que tinham prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal e as demais foram julgadas em primeira instância, o que me parece correto. Isso daí que você querer julgar 1.200, 1.300 pessoas, e muitas são julgadas de uma vez só, sem individualização de conduta, as pessoas são condenadas à mesma pena. E quando nós pensamos no direito penal, a pessoa tem que saber exatamente do que ela está sendo acusada. Não tem que haver individualização da conduta e nós não podemos julgar de baseada, porque eu vou dar um exemplo do que acontece, um exemplo muito simples de nós entendermos, e vou pegar como exemplo justamente aqueles atos do 8 de janeiro. Havia pessoas ali que queriam realmente depor o governo? Provavelmente sim. Havia pessoas que queriam apenas abolir o Estado Democrático? Sim. Havia pessoas que apenas estavam revoltadas com alguma coisa e queriam quebrar o prédio? Sim. Havia pessoas que ali simplesmente estavam sem fazer nada, tirando fotos? Sim. Para cada uma dessas condutas, nós temos que ter individualizado a conduta. Nós não podemos pegar todas essas pessoas e dizer que todas elas tinham a mesma intenção. Isso viola o que nós chamamos da teoria finalista no direito penal, que a pessoa tem que saber exatamente qual a intenção da pessoa para que ela seja punida pelo aquele fato. Isso daí é ruim. Então, é isso que tem ocorrido ultimamente. Augusto. Ana. Boa noite, doutor César. Obrigada pela entrevista. Doutor César, o senador Girão sempre fala que uma proposta para extinção do foro por prerrogativa de função já foi apreciada e votada, passada no Senado, e aguarda a apreciação da Câmara. Se essa extinção fosse concretizada, parece que a Câmara simplesmente jogou esse projeto lá no fundo da gaveta e não quer votar, por alguma razão, esse projeto. O presidente não coloca em votação. Mas se essa extinção fosse concretizada, doutor, quais seriam os pontos negativos e positivos para o país? Existem algumas pessoas que realmente não podem ser julgadas por um juiz singular, até pela questão da hierarquia. Eu não vejo como um ministro do Supremo Tribunal Federal ser julgado criminalmente por um juiz de direito. Nós teríamos um problema muito sério no que diz respeito a isso. Então, é um ponto negativo, isso daí criaria um conflito muito grande. Agora, os pontos positivos. Primeiro, nós não teríamos essa quantidade enorme de processos nos tribunais. Muitos dos processos que tramitam nos tribunais acabam prescrevendo,
porque o julgamento coletivo é um julgamento muito difícil de ser realizado, porque as pessoas acabam pedindo vista, demora demais, demora muito mais. Segundo, nós teríamos, como eu já disse, menos prescrição, seria algo muito mais democrático, porque todas as pessoas seriam julgadas da mesma maneira, e o melhor de tudo, isso diz respeito aos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Haveria a possibilidade do duplo grau de jurisdição. Não há essa possibilidade no Supremo. Quando a pessoa é condenada pelo Supremo, ela não tem a quem recorrer. Por isso que eu tenho prerrogativa de foro, eu prefiro ser julgado por um juiz de primeiro grau, podendo recorrer até a última instância. Isso já não ocorre em alguns julgamentos em que a pessoa tem prerrogativa de foro. Por que isso? Um julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, vai ser julgado pelos 25 desembargadores, pelo órgão especial, e depois, para recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, os fatos não podem ser revalorados, porque o Superior Tribunal de Justiça não reanalisa fatos. O mesmo ocorre com o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, foi julgado no Tribunal de Justiça, foi condenado, só vai poder recorrer se houver violação de lei ou se houver violação da Constituição Federal. Os fatos não podem ser reanalisados. Ou seja, não há duplo grau de jurisdição total. Então, por isso que eu digo, é muito melhor para a pessoa ser julgada em primeiro grau, podendo recorrer até o Supremo Tribunal Federal. É uma coisa boa. Tá? E as coisas ruins, foi o que eu disse. Daí vai acabar, no caso de acabar com a prerrogativa de foro, nós temos esse problema de hierarquia. Um desembargador, por exemplo, sendo julgado por um juiz de direito criminalmente. Vai ter um problema muito sério, até porque o juiz de direito vai se sentir constrangido. Imagina um juiz de direito julgando o ministro da Suprema Corte ou julgando o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Por isso que eu limitaria a prerrogativa de foro. Acabaria com quase todos os funcionários públicos que têm direito à prerrogativa de foro, mas algumas autoridades, essas daí não tem jeito. Elas deveriam permanecer com a prerrogativa de foro, como acontece em boa parte dos países civilizados, países democráticos.